Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de novembro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos então envolver o nosso amigo Murilo para fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, que a tua paz e a tua luz possam estar conosco neste momento de reflexão e estudo. Que possamos ter força, Senhor, para bem entender e principalmente praticar o que aqui aprendemos. Muito agradecemos por essa oportunidade e aos amigos espirituais que nos apoiam, e é com a tua permissão, Senhor, que damos por início o nosso estudo. Em nosso último estudo, começamos um novo capítulo e eu vou logo adiantar, gente, fofoca. Esse capítulo é muito importante. Ele aconteceu no final de 233, mas pode reeditar para 2021, que está quase nós. Então, é que no final de 233 houve uma peste, né? Roma estava sofrendo com a peste, e Ilhão não era diferente. Então, na comunidade onde o irmão Corvino está, eles fazem, na igreja de São João, eles fazem uma reunião para decidir o que eles vão fazer. Se fecha ou não fecha, né, Aramita? Se fecha, se não fecha, se vão ficar orando, se vão ficar adorando, se é cada um por si. Se vai embora para outra cidade. E o Corvino, ele está dizendo que, como cristãos, né, a gente não deveriam desprezar o próximo, né, que devia fazer o trabalho, que o trabalho era importante, os princípios de fraternidade e de perdão que seguiam não condiziam com o afastamento, o isolamento, e eles estão ainda nessa discussão, os 4 cavalheiros. É muito bom, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não foi à toa, né? Ave Cristo. A gente, coincidentemente, estamos estudando essa obra agora. Se a gente voltar um pouquinho, ele diz assim, né? Compreendemos a sensatez da exposição, que foi a exposição do seu Corvino. Objetou o presbítero Galiano, velho gaulês que se demorara por muito tempo na Paflagônia. Era a antiga região da costa do Mar Negro, no norte da Anatólia, está ali na Europa. E aí ele diz assim, qual era a proposta dele? Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia, está no sudoeste da França, tá bom? Então, como bem disse a nossa irmã Aramita, eles estão aqui, o grupo cristão, estão cogitando a ideia de parar tudo, fechar tudo por conta da pandemia, da peste que eles estavam passando. E o irmão Corvino está aqui, era o Covid, que não era 19, era o 18, tá? Era o 3. Era o 3, né? Vamos lá, então? Temos aqui a ajuda dos nossos amigos Murilo, Alano, Tarciso e Wesley. Ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem.
Acentuou Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria. Acreditam que o evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo. Informou Ennio Pudens, excelente companheiro que o tempo encanecera. Ou seja, ficou com o cabelo branquinho. E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio na festa de Augusto consta um apelo para que sejamos de novo flagelados, e afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando, porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Vamos aqui rapidamente só ver a tese de cada um, né? O nosso irmão Corvino falou, explicou, finalizou dizendo assim, ó: não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Aí vem o nosso Galiano e diz assim: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado e nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem do pecado. Aí vem Pafo e diz assim, olha, os pagãos... Quem era o pagão? Eram aqueles que adoravam vários deuses. Os pagãos nos acusam de ladrões de alegria, acentuou Pafos. Olha só que interessante, ladrão de alegria. Por quê? Porque na crença deles, ser cristão era sinônimo de tristeza. Porque imagina o que era um cristão entrar numa arena e se entregar cantando aos leões. Então isso pensa, vem cá, vocês estão fazendo o quê? Uma apologia à tristeza? Para ser cristão tem que sofrer, tem que morrer, tem que se... Você está entendendo? Então era essa a tese. Como hoje também, a gente tem uma crença o quê? Que nós nascemos para dar muitas risadas, sermos muito felizes e realizar todos os nossos caprichos e desejos. Estamos fritos. Ninguém nasceu para isso. Nós nascemos para evoluir e crescer. E evolução para um terrícola é sinônimo de dor. Por que é sinônimo de dor? Porque nós não queremos abrir mão da vaidade, do orgulho, do egoísmo e das paixões em gerais. Então isso para nós ocasiona dor. Não é que seguir o evangelho provoca dor. Nós construímos a dor devido ao apego que nós temos às coisas terrenas. E um outro ponto, como nós estamos vivendo no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, com espíritos de várias evoluções, a convivência com o outro nos provoca dor. Porque vem as decepções, vem as traições, vem tudo. Então, nós não estamos no planeta que é um paraíso, nós estamos no planeta que ou estaremos passando por provas ou estaremos por expiações. Só que isso não entrou na cabeça da gente. Nós, espíritas em particular, não nos preparamos para a dor, só nos preparamos para as festas. Vai para o salão, passa o dia todinho, puxa aqui, puxa ali, puxa aqui, faz dieta, entra no vício, faz tudo. Mas não se prepara para o testemunho, para a dor. Ilusão. Então, nós não estamos aqui também hoje fazendo uma apologia ao sofrimento, mas nós estamos sendo lúcidos, racionais, lógico. Eu não posso imaginar que a dor só vai bater na porta do meu vizinho e que nunca vai bater na minha porta. Aí é para acabar, né, gente? A gente tem que entender que um dia a dor vai também bater na minha porta. Senão a gente não vai amadurecer e quando a dor bater, a gente não vai ficar com raiva do Papai do Céu. Por que isso está acontecendo comigo? Ele diz assim, ó, os pagãos nos acusam de ladrões da alegria. Roubam a alegria, porque a pessoa se torna cristão e fica triste. Na concepção deles, não é que ficam tristes. Não vai mais para os forrobodós em Roma.
não participa mais daquela beberagem toda, já não senta naquela roda para falar da vida alheia, já não se veste mais com as roupas caríssimas de Roma ou da Grécia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque uma conduta verdadeiramente, uma atitude cristã, ela nos leva verdadeiramente a termos outras atitudes. Muda os nossos valores. Aí quem está de fora aqui olha, diz, nossa, Conceição agora está tão assim, sem graça, né? O espiritismo roubou a alegria dela. Aquela era uma falsa alegria. Acreditam que o evangelho é um manto que cobre de tristeza, asfixiando o mundo. Essa era a crença deles. E aí vem o Enio e diz assim: e não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas. Nós não estamos vivendo agora, nesse momento, uma pandemia? Quantas pessoas ignorantes falaram assim, isso é castigo de Deus. Do jeito que estava, Deus tinha que castigar todo mundo. A gente vê que nós estamos estudando aqui um livro de 235 da era cristã, nós estamos em 2021 e o povo ainda tem a mesma mentalidade. Há quem ainda pense que quem morreu foi castigado. E a espírita perturbado, que é perturbado mesmo, não tem outro nome, que diz que esses que desencarnaram foram exilados. Eu não sei onde esse cão leu isso. Porque não foi no espiritismo. Porque, quando eu digo cão, porque é uma perversidade você falar isso, uma falta de respeito com aqueles que retornaram à pátria espiritual. Então você vê que a mentalidade, os séculos passam e a gente repete os mesmos erros. É aquilo que a gente diz. Gente, é a primeira pandemia que a gente está vivendo na condição de espírito que somos? Quantas pandemias a gente já não viveu? E ainda não deu para aprender a lição? E olha só o que o povo dizia. Informou Enio Poder. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha lá no fórum, contou particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio, aí tem a nota aqui do concílio, que era uma assembleia gaulesa, com direito de opinar diante da autoridade de César. Esse grupo, como ele coloca aqui, essa assembleia, solicitou do então imperador Alexandre Severo o quê? Consta um apelo para que sejamos de novo flagelados. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. Porque Alexandre Severo, que nasceu aí em 208 e desencarnou em 235, com quase 26 anos, ele reinou de 222 a 235 e ele tratou bem os cristãos. Ele foi um imperador que tinha uma simpatia com os cristãos. Então, olha só, então a culpa é do fulano. Nós devemos, então, excluir da sociedade esse tipo de gente, porque foi esse tipo de gente que ocasionou a pandemia. Galiano sorriu e acrescentou: mais um motivo para o isolamento dos que pretendem adorar a Deus sem a perturbação dos homens. Você vê que a tese de Galiano é o quê? Olha, vamos começar a perseguição. Mais um motivo para a gente não ficar aqui, gente. Ou seja, vamos para o nosso retiro. Trocando em miúdos, o Galiano está morrendo de medo. Aí ele não tem como, ele não quer, não pode, até mesmo para o próprio ego dele, para disfarçar, ele quer avaliar aquilo como conjunto, mas na verdade ele está falando do medo que ele tem. Aí o que ele faz? Ele transfere, ele justifica. Então ele está aqui arrumando 1000 formas para se justificar, para verdadeiramente não dizer: eu estou borrando de medo, eu não quero pegar essa doença porque eu não quero morrer. A frase reticênciosa ficara no ar, mas Corvino, lembrando que Corvino aqui já é o segundo Corvino, é quem? Quinto Varro. Quinto Varro, gente, vamos lembrar. A frase reticênciosa ficara no ar, mas Corvino, tocado de profundo ardor pela causa do evangelho, retomou a palavra decidido. Veneráveis irmãos,
Admito, não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Contudo, creio não devamos incentivar um movimento que podemos classificar por deserção. Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou, em holocausto à libertação do espírito humano, foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto de feras e objeto desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças, têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança em um mundo melhor. Não seria lícito trair-lhes a memória. Os adversários de nossa causa têm-nos como amargurados portadores de indiferença pela vida, mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste, que nos indicou no serviço da fraternidade a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Urge, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito como existem no campo da matéria. A vitória do cristianismo, com a livre manifestação do nosso pensamento, é obra que nos compete concretizar. Então, vamos ver aqui a fala do nosso querido Corvino, defendendo a tese de não vamos fugir do trabalho. Veneráveis irmãos, admito não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Ou seja, quem quiser parar, para. Quem quiser ficar trancado dentro de casa, pode ficar. Não tem problema nenhum. Eu não tenho esse direito, diz ele, de interferir. Creio, agora ele vai, vou falar, eu respeito, mas eu vou falar o que eu aprendi no cristianismo. Ele está dizendo assim: creio, acredito, creio, não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. Eu respeito, mas não vamos aqui, como ele diz, incentivar que tudo feche. Porque isso é um movimento classificar por deserção. Porque você imagina, o povo aqui está vivendo uma pandemia, aqui em 235. Todo mundo agoniado, muita gente morrendo, precisando de apoio, de assistência. Os cristãos, todo mundo foi embora. Não tem ninguém para atender as pessoas que estão agoniadas, que estão sofrendo, está morrendo um monte de gente. Isso é desrespeitado, todo fechado. Como é que consola? Graças a Deus que tem o tal do telefone e do virtual. Ainda bem. Não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por deserção. E a gente diz aqui, mas era naquela época. Essa época aqui, gente, não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tinha máscara aqui, nem álcool gel. Sabão. Não sabia nem o que causava. Higiene nenhuma. A probabilidade de contaminação nessa época era muito maior do que é hoje. O primeiro, essa aqui é de chorar. Estamos numa guerra de ideias. Por que guerra? Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, então estamos em guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou. O que é um legionário, gente? É o chefe da legião? É o quem? É o soldado. É o que, quando o soldado vai para quê? Vai para o shopping passear? Ele vai para a guerra. Na linha de frente.
E era o linguajar deles. Nós estamos aqui ainda Império Romano, gente. O primeiro legionário que tombou em holocausto a libertação do espírito humano, ou seja, que trabalhou para libertar a humanidade, foi o próprio mestre. A gente diz, se o mestre foi dando o exemplo, a gente vai recuar? Nosso comandante divino, desde a cruz do Calvário, com nosso mestre, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Fé viva é vamos para a prática. Fé viva é não tenho medo. Fé viva é eu vou, se tiver de desencarnar, desencarno, mas lutando, não me escondendo. Porque fé é ação. Se eu tenho fé, eu acredito. Acredito em quê, meu pai? Se eu tiver de pegar e desencarnar, eu vou pegar dentro de casa trancado. Isso é fé. Então eu não vou ficar trancado, não. Se eu tiver de pegar, eu quero é somar. Eu vou trabalhar, porque aí soma. Trancado não soma. É isso que nos falta. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros em vasta frente de valoroso testemunho sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto. Pasto é alimento das feras. 200 anos. E objeto desprezível nos divertimentos públicos. Porque basta a gente lembrar lá de Nero, a própria morte de Lívia, do livro Há 2000 anos. Aquilo ali, soltar aquele bando de gente para os leões africanos, aquilo era um divertimento para quem estava lá assistindo. Está muito bem escrito na obra Há 2000 anos. Homens e mulheres, velhos e crianças têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras. Quando a gente pensa em porte, a gente já vai lembrar de quem? Do próprio livro 50 anos depois. Porque o Nestório desencarnou amarrado num porte, lembra disso? Flechas, o quê? Com veneno. O povo está 200 anos dando um testemunho e nós aqui estamos correndo com medo? É isso que ele está querendo dizer. O povo está 200 anos morrendo, jovem, criança, idoso, amarrado em pote, jogado de férias, e a gente aqui quer se recolher no mosteiro, quer ir para a França, vai ficar lá todo mundo quietinho, só orando. E o povo morrendo, e o povo agoniado, o povo passando fome. Têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança num mundo melhor. Eles diziam, não, o cristianismo vai ser implantado. Se eu tiver de morrer, eu morro. Mas que vai ser implantado, vai. Não seria lícito trair-lhes a memória. Não seria lícito trair a memória de todos esses que se sacrificaram. Os adversários de nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida. Eles acham que a gente é indiferente. Por quê? Porque se tiver de entrar no circo, a gente entra cantando. Então eles achavam que isso era uma indiferença à vida. Mas é que ignoram a lição do benfeitor celeste. Gente, quando ele falou isso aqui, o senhor Galiano, né, deve ter virado para o outro lado. Porque ele disse que essas pessoas que não compreendem o sacrifício dos cristãos, elas ignoram o cristianismo. Mas, poxa, ele está dizendo assim, Galiano, tu está ignorando o cristianismo? Tu ainda não entendeu o cristianismo?
Os adversários da nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida. Mas é que ignora a lição do benfeitor celeste, que nos indicou, no serviço da fraternidade, a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Ainda há pouco falamos dessa alegria que o mundo nos oferece. Essa é uma alegria passageira e mentirosa, que nos indicou no serviço da fraternidade a fonte. O que é fonte, gente? É algo que secou? Não. É algo que jorra o quê? É a origem e jorra o tempo todo e puro. A água ali é pura, a fonte é pura, fresquinha. A fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Então você olha para uma irmã Dulce e vê ela ali rodeada de um monte de doentes. Você olha e você acha que aquilo é muito triste. Mas dentro do mundo íntimo de Dulce, estar fazendo o que fazia era um ato de extrema alegria, porque ela se sentia útil e feliz por estar ajudando os seus irmãos da caminhada. É aquilo que a gente sempre fala. Você pega uma irmã Dulce e uma Madre Teresa, vou pegar as duas meninas, e diz assim: você vai dar duas opções: ir visitar um asilo ou ir para uma churrascada na casa do fulano. O que vocês acham? E aonde vocês acham que ela vai se sentir mais feliz? Aonde, gente? No asilo. A maior alegria dela vai ser estar no asilo. Ela não vai se sentir nem bem numa churrascada. Aí você pode estar dizendo assim: ah, tia, mas pô, 2 espíritos superior. É verdade. Mas esse é o nosso destino, não é a churrascaria. A gente só está retardando. E quanto mais a gente retarda, mais a gente sofre. Urge, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Não pode pular essa, né, Carlinha? Urge, quando ele diz urge, é o quê, gente? Hoje mesmo. É pra ontem. Pra agora, né, cara? É pra, olha, urge, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Se naquela época já urgia... 233. Em 233, hoje muito mais. Hoje, assim, não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito como existem no campo da matéria. Ou seja, se a gente desencarnar, tem trabalho do outro lado, a gente continua. É que ele diz, olha só, há construções no plano do espírito como existe no campo da matéria. Você acha o quê? Que o povo vai desencarnar e vai ficar... E aí, tá tudo bem? Dá uma nuvenzinha, um anjozinho cantando. Ah, me poupe-me. Se aqui é legal, lá é muito melhor. Eu fico imaginando, a gente estudando as obras de André Luiz, eu acho muito legal aquelas reuniões, aqueles estudos, aquelas salas de estudo, aquelas... Gente, tu já pensou? É pra acabar. Jardim. Vai ficar doidinha com os jardins. Então, é trabalho árduo, gente. Olha só, com a livre manifestação. Então, ele diz assim, do trabalho e da luta, há construções no plano do espírito como existe no campo da matéria. A vitória do cristianismo com a livre manifestação do pensamento é obra que nos compete concretizar. Ou seja, agora ele jogou cada um que se responsabilize pelas suas escolhas. Mas o trabalho, quem deve concretizar é cada um de nós.
como ele diz assim, com a manifestação do pensamento livre. Cenas do próximo capítulo. Mas não é verdade? Mas não é verdade? A gente fazendo um estudo desse, amigos e irmãos que nos acompanham, podendo se enxergar exatamente e vivendo uma experiência que eles estão vivendo aqui, nós estamos vivendo agora. E a gente percebe que Galiano aí estava em todos nós. O povo, todo mundo quis parar, todo mundo quis fugir, todo mundo isso, todo mundo aquilo, ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode. E quem tá doidinho, deixa ficar doidinho, porque agora não pode. É engraçado que na primeira vez que a gente estudou, a gente não tinha ideia do que era que eles estavam vivendo, né? A gente ficou a peste, a peste é isso, que covarde. Não, mas a gente se viu agora como os covardes também, né? Nós estamos envolvidos emocionalmente com a história, né? Que a gente agora sabe. A gente sabe o que é, né? O medo que eles sentiram. O medo que eles sentiram. Eu senti isso também, escutando de novo Renúncia. Porque lá também foi uma festa, né? O medo que eles sentiram, e assim, a covardia, o isolar, o fugir, é a mesma coisa. Não muda, né? Repetindo. Sim, tudo justificado, né? Porque é uma coisa que tomou conta da gente. Então, se não parar para refletir, a gente é dominado mesmo. Agora sim, a gente fala assim: tia, mas hoje muita gente está tudo virtual. Graças a Deus, mas não são todas as pessoas que têm acesso ao virtual. E que muitas vezes também não substitui o... Exatamente, exatamente, precisa da presença do convívio e não são todas as pessoas que têm. Tem muita gente, classe desfavorecida, que não tem. Não tem nem celular, né? Então a gente acaba realmente excluindo. Vamos pensar. Gente, vamos então elevar o nosso pensamento e envolver o nosso irmão Wesley para fazer a nossa prece de gratidão. Querido Pai, obrigado por esta oportunidade, por este estudo que, como foi falado no início, aconteceu há mais de 1.700 anos atrás, mas que hoje é extremamente atual, que nos traz a realidade lá para agora, que nos faz sentirmos frágeis, sentirmos medo, insegurança, mas que também nos traz a certeza de que não estamos só, de que existe uma falange espiritual do bem que está trabalhando nos bastidores para que possamos continuar, que possamos manter a nossa vontade, a nossa fé viva e transformar isso em ação. Não parar, não nos acovardar. Sim, mantermos certos cuidados, porém, ir para a luta, não deixar que o medo nos consuma e que ficamos inertes. Não foi isso que Jesus nos ensinou em todo o seu Evangelho. E é isso que, muito humildemente, estamos tentando fazer aqui hoje. Te pedimos, Senhor, a inspiração necessária para que possamos continuar com o estudo, com as ações voluntárias, com o que nos compete fazer. Obrigado, Senhor, que assim seja.